Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo então dedicado aos alunos do sétimo ano e nós vamos comentar a respeito nesta breve apresentação do território brasileiro, como é que se deu a formação do território brasileiro, algumas características de tratados históricos e também dos ciclos econômicos de expansão do território do Brasil até o século XIX. Como a gente comentou na semana passada, a formação do território brasileiro ela se deu principalmente pela chegada dos portugueses, né? E o primeiro grande significado disso se deu por meio da documentação cartográfica. Então, nós conseguimos observar por meio dessas imagens e mapas antigos, mapas históricos, sobre a formação territorial do Brasil. Ela é bastante diversa, tem vários tratados, tá? Comentar especificamente sobre esse que foi o primeiro mapa, chamado Mapa de Cantino. Nós conseguimos observar aqui algumas características do território nacional e, na verdade, não muito bem representados, né, na sua costa, mas o que era a visão dos portugueses da fauna e da flora, por exemplo. E aqui a gente consegue perceber tanto essas árvores exuberantes como as araras também, né, uma tentativa de representação da costa do Brasil, só que obviamente, né, um nível de detalhe muito rústico ainda, né. Só que a partir de 1494 houve o Tratado de Tordesilhas e outros tratados também, né? Logo em seguida, nas décadas seguintes. Aqui é importante a gente comentar a respeito desse Tratado de Tordesilhas, que foi então uma demarcação entre Portugal e Espanha, né? Ele estabelecia que a oeste de Cabo Verde, fica nessa região aqui, tá? Da África, passaria por uma linha imaginária. Então, tudo isso aqui seria então terra pertencente a Portugal. O que estivesse a oeste disso seria terra portuguesa. Então, a gente consegue perceber, né, todo esse predomínio que seria então a ideia de território desde a Antártida, a Oceania, Sudeste Asiático, a África, até também o que a gente chama hoje de Groenlândia, né? E parte do Brasil como território português. E também toda que estava ao oeste disso, inclusive essa região aqui também, né, pertencente à Espanha, tá? Outros tratados nós tivemos também aqui no Brasil, não só esse do Tordesilhas, né? Então nós tivemos aqui, ó, 1495, 1519, 1524, 1502, que esse é o mapa que eu mostrei agora há pouco para vocês, e outros também nos séculos seguintes do Brasil, tá? Então, essa grande diversidade da separação territorial do território brasileiro e também da América do Sul. Um mais famoso que a gente costuma comentar são as capitanias hereditárias, né? E aqui a gente pode comentar a respeito dessas 15 áreas territoriais, né? Que aconteceu em 1530, a coroa portuguesa efetivou a colonização e de uma forma mais sistemática da ocupação do território em grande escala, entre 1534 e 1536, o governo português doou terras aos fidalgos e aos comerciantes portugueses que tinham dinheiro, né? Então eles que eram ricos e tal, ou indivíduos com título, nobreza, né, da aristocracia portuguesa, e Portugal precisava de dinheiro também para implementar essa ocupação territorial. E foram 15 capitanias, e algumas delas inclusive têm nome até dos estados que nós conhecemos hoje, né? Ceará, Maranhão, Bahia, Espírito Santo e outros mais, tá? E aqui comentando também sobre o Tratado de Madrid, né, que a ocupação foi legalizada essa ocupação territorial portuguesa em direção
a, a outras regiões, né? Como a região oeste aqui na Amazônia, por exemplo, e também a região norte e a região oeste também, né? Pois Cuiabá, Forte Coimbra, Forte Iguatemi, né? Então eram áreas limítrofes do Rio Paraguai e de outros rios pertencentes à bacia da região hidrográfica do Amazonas. E também a gente conhece por a expansão dos bandeirantes, né? Conhecida por expansão bandeirista, que começou aqui na região de São Paulo e ela se irradiou para várias regiões do Brasil, tá? Isso ao longo do século XVII e do século XVIII. Passando um pouco agora, vou comentar com vocês a respeito desses ciclos econômicos do Brasil, desde o século XVI, XVII, XVIII e no outro mapa o século XIX, tá? Deixa eu só pegar o zoom aqui, ó, e tentar mostrar para vocês toda essa parte que nós temos aqui, ó, de ocupação territorial do Brasil, tá? Então nós temos o primeiro ciclo, que foi o ciclo do açúcar, né? A área de ocorrência, perdão, o açúcar era depois. Esse aqui é o ciclo de ocorrência do pau-brasil, que é a primeira fase, o primeiro ciclo econômico do Brasil. Também tem uma do açúcar aqui na região nordeste, tá? Perto de Ilhéus, também aqui Porto Seguro, Bahia, só que é bem mais limitado. Então, principalmente essas áreas aqui da região do Espírito Santo, Rio de Janeiro, e também alguma costa do litoral do Nordeste, predominantemente eram áreas de ocorrência do pau-brasil. Logo em seguida do século XVII, a gente teve então, além do pau-brasil, né, a incidência da cana-de-açúcar, da pecuária, da mineração e das drogas do sertão. Então, predominantemente, a cana-de-açúcar se dava no litoral, lá na região norte também, perto de Belém. A área da pecuária é toda essa parte amarela, né, meio bege que está aqui, ó. A gente vai poder colocar o apontador aqui, ó. Aqui vai desfazer o zoom. Mas principalmente, ó, Rio São Francisco, né, regiões aqui como Parnaíba, né, Bahia, divisa com Maranhão e Piauí, extremo leste da região nordeste do Brasil. E aqui em cima, o que a gente chama de drogas do sertão, que nada mais são do que as frutas amazônicas, né? Então, desde castanha do Pará, açaí e toda a seringueira, tá? Que a gente vai falar um pouco do ciclo da borracha e do látex também. Por outro ponto de vista, no século XVIII, tá? Nós temos já uma outra característica do Brasil, inclusive com a adição do algodão e vias de transporte. A gente consegue perceber por esse mapa aqui à direita, tá? Que aí a gente também tem rotas muito bem estabelecidas, desde de transição, da parte de migração e também do escoamento agrícola, mineral, né? Que se dava nessas porções do território brasileiro. Desculpa, voltei um aqui. Isso. Então aqui dá para mostrar como que se deu esse desenvolvimento. E já no século XVIII, sem o Tratado de Tordesilhas. Vejam que o século XVI e o século XVII há esse predomínio, mas no século XVIII já não aparece mais. Tá? Uma grande expansão no território brasileiro. Então é importante a gente comentar sobre isso. Aqui o primeiro ciclo, que a gente chama do ciclo do pau-brasil. Então, sistematicamente, grande parte dessa mata ela foi destruída, né? Ela foi levada para Portugal e também para a Inglaterra, tá? Ele tem um aspecto mais avermelhado da seiva, tá? Da parte de dentro da madeira, e tem um valor estético bastante significativo, por isso que ele tinha bastante exploração da madeira. Junto com isso, se deu o segundo ciclo, que é a fase do açúcar, né, dos engenhos de açúcar, e justamente utilizava-se a madeira do pau-brasil e outras madeiras nobres para a queima do açúcar e a cristalização dele.
era mais fácil para poder conduzir e ter uma duração maior, tá? Aqui era uma representação então do engenho desse segundo ciclo econômico do Brasil. Em seguida, o terceiro ciclo foi ainda mais com uma intensidade forte da escravidão, tá? E aí a descoberta de regiões de ouro, diamante, né? Nas Minas Gerais, no estado de Goiás e também no norte do estado do Mato Grosso. Acho que o próximo slide vai apontar um pouco sobre isso também. Aqui uma representação mostrando como é que era feita essa exploração do ouro também, né, do diamante nas Minas Gerais, no interior, nós conhecemos como Diamantina, como Ouro Preto, como Mariana, como Goiás, que é a antiga capital do estado de Goiás, eram representações muito fortes disso, tá? Aqui, ó, esse mapa então ele apresenta, por exemplo, essas três regiões aqui que eu estou circulando agora, que estão em laranja, né? É a mineração tanto nas Minas Gerais, centro-norte do estado de Goiás e também a região do Mato Grosso, tá? Vou tentar dar um zoom aqui para ficar melhor aproximado aqui para... Acho que não vai dar. Bom, mas tudo bem. E aqui a gente pode perceber outros tipos de cultura, né? A parte mais verde é a cultura da cana-de-açúcar. Aí eu quero tentar colocar aqui o zoom para ficar melhor. O cana-de-açúcar que está em verde se deu principalmente aqui no litoral nordestino. A gente também teve agricultura de subsistência e pecuária, criação então de gado. Aqui na região do Amazonas, essa simbologia representa a borracha, né? Castanha e as drogas do sertão. A parte do café, da agricultura, onde a gente teve também junto com ela a imigração, que está aqui representado por essa seta vermelha. A direção dos bandeirantes também indo em direção ao interior do Brasil. E as principais rotas internas, continentais. A galera que saía aqui do Nordeste veio também para o ciclo da borracha em toda a região amazônica, certo? Então teve alguns ciclos que possibilitaram com que o pessoal saísse aqui da região sudeste do Brasil em direção aos ciclos auríferos e diamantíferos, e outros ciclos dedicados à borracha, ao látex, à seringueira, né? E o sul do Brasil também com pecuária, né? Outras áreas do Brasil com cacau, que como em Ilhéus, tá? E para a gente finalizar o nosso vídeo de hoje, comentar um pouco também sobre o século XIX, como que se deu essas diferentes culturas em um Brasil que depois desses três grandes ciclos, né, que se deu então, tanto do pau-brasil quanto do algodão, ciclo aurífero, né, ou da mineração, um Brasil predominantemente rural, que aqui a gente consegue observar vários tipos de cultura. Então o café, o mate, o cacau, o fumo, o algodão, ouro, diamante, as drogas do sertão, cana-de-açúcar, pecuária, né, e o início de um processo ferroviário do Brasil aqui pelo interior paulista, a gente conhece aqui como Mogiana, tá? Alguns ramais aqui no interior da Bahia também para escoamento agrícola. Eu acredito que a gente tenha atingido aqui o objetivo dessa revisão. Eu vou me aprofundar nas próximas aulas um pouco mais sobre isso. Esse resumo é importante porque trouxe várias ilustrações, mas é mais importante ainda, não só que vocês assistam o vídeo, mas vejam a descrição o que eu vou comentar com indicação de alguns vídeos e links para vocês, e também estudar pelo caderno. Lembre-se que toda aula dada é aula estudada, certo? Então, bom estudo, um grande abraço e até breve.